por que Deus não destrói o diabo? E aí no Facebook chegou a seguinte questão: por que Adão morreu e Lúcifer não, sendo que os dois pecaram contra Deus? Professor, por que Deus não destruiu Satanás? Destruiu o ser humano, mas não destruiu Satanás. Qual é a razão? A razão é a seguinte: imagine que alguém acusa alguém de alguma coisa e este alguém mata o outro. Imagine Satanás acusando a autoridade de Deus, questionando a autoridade de Deus, conseguiu enganar 33% dos anjos e aí Deus decide o seguinte: bom, já que ele fez isso eu vou matá-lo. O que os demais iriam pensar? Que alguma razão Satanás tinha para questionar a Deus. Então Deus seria muito burro se tivesse matado Satanás no início. Deus agiu com inteligência. Ele deixou Satanás vivo para que os anjos, os seres dos outros mundos pudessem perceber a real malignidade do caráter de Satanás. Tanto que isso acontece definitivamente na cruz. O que diz aqui Colossenses 2:14? Na verdade, Colossenses 2:15, Ele, Jesus, despojou as autoridades e os poderes e os expôs publicamente em espetáculo. Ele os levou após si no cortejo triunfal da cruz. Então era necessário que na cruz Cristo terminasse de desmascarar Satanás. Porque inicialmente ele era um ser perfeito. Ezequiel 28:13-15 diz que Deus o criou perfeito. Agora imagine, do nada, diríamos assim, surge a imperfeição num ser perfeito e Deus liquida ele no início. Deus não agiria com sabedoria e com inteligência. Então Deus tinha que deixá-lo vivo para que o universo pudesse perceber, especialmente no momento da cruz, quando Satanás foi capaz de torturar a Cristo, que foi o criador de Satanás. Aí o universo pôde ver realmente a malignidade, a terribilidade do pecado e o tipo de caráter que Satanás tinha. Então Deus agiu com inteligência. Já o ser humano morreu, e não Satanás, porque o ser humano é um ser de uma natureza diferente. Nós temos que lembrar de Gênesis, primeiramente do Salmo capítulo 8, que diz que os seres humanos foram feitos menores do que os anjos, em natureza também. E Gênesis capítulo 3 diz que o ser humano, e também no capítulo 2, 16 e 17, para o ser humano ser imortal, essa imortalidade era condicional. E qual é que era a condição? Comer da árvore da vida. Então, como de acordo com Gênesis 3, 22-24, Deus priva o ser humano da árvore da vida, o ser humano se torna mortal. Satanás terá o momento dele, de castigo e destruição. Apocalipse capítulo 20, verso 10, diz que ele será jogado no lago de fogo e será atormentado e castigado por um bom tempo. E depois do seu castigo, que será proporcional às suas obras, diz Romanos 16, 20 o seguinte: em breve o Deus da paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Então Deus tem um tempo certo de punir Satanás. Deus agiu com sabedoria. Leia também o livro de Jó. Se você ler ali especialmente os 2 primeiros capítulos, você vai ver Satanás colocando dúvidas ainda sobre o caráter de Deus, e você vê Deus permitindo Satanás agir para que os seres celestiais vejam que o problema não está com Deus, o problema está com Satanás. Então, avalie o grande conflito cósmico de uma forma mais ampla e você vai ter a solução para essas perguntas.